no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisângelo e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora o melhor do futebol profissional, do futebol amador e também do futebol brasileiro. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UPC de Futebol, o canal do Juan. O nosso programa acontece, como eu falei, às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E no programa de hoje, nós vamos falar, o maior destaque vai ser a Copa do Brasil. A gente teve os jogos de ida da Copa Milionária do Brasil, que teve os jogos, principalmente, teve Fla-Flu, né? Teve o São Paulo, né? O São Paulo ganhou fora de casa. A gente vai falar também de Champions League. A gente conheceu nesse meio de semana os times finalistas, 2 grandes jogos, né? E o massacre do Manchester City em cima do Real Madrid. A gente vai falar muito dessas competições. Já no início do programa, trazer o boa noite inicial e o destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai para esses jogos de ida da Copa do Brasil. Tivemos grandes jogos e agora vamos esperar para a volta, porque tem muita coisa aberta ainda. É Copa do Brasil que vai acontecer os jogos de volta no dia 31. Dia 31, a gente vai acompanhar os jogos de volta. Aliás, dia 30, né? Me parece alguns jogos dia 30, outros dias 31. E também vai ter jogos no dia 1º. O Fla-Flu, o jogo de volta, acontece dia 1º de julho, né, Juan? Dia 1º de junho. Dia 1º de junho é a volta do Fla-Flu. No início do programa, dar uma boa noite, um abraço para a comadre Conceição, aqui no Barro Preto, curtindo o bate-bola. O bate-bola, a gente abraça os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, na página do Facebook e também no YouTube. Juan compartilhou o programa, compartilhou o programa lá no perfil do Facebook, para que mais pessoas, os nossos amigos, possam acompanhar também o bate-bola. Tá certo? Nosso programa, o lema do nosso programa é muita informação e pouca enrolação. Então a gente vai direto já para as notícias, né, Juan? Para as notícias, vamos falar, começando, lógico, de futebol amador. Futebol amador aqui da nossa região está parado. O Cruzeirão da Massa está apenas treinando, e o que tem acontecido muito são os torneios de penalidades em toda a região. E vem aí, né, Juan? Falar em torneio de penalidade, vem aí o primeiro bolão de pênalti, dia 18 de junho, a inscrição R$30, a premiação R$500 para o primeiro colocado, o segundo colocado R$300, o terceiro colocado R$200, o quarto colocado R$100. Essa premiação, Juan, ela é sujeita a alterações. Né? A organização é do Novinho, mandar um abraço para o Ednatan, para o compadre Elvis. Esse bolão acontece aqui no Barro Preto, no bar Beba Legal, a partir das 8 horas da manhã, e vai ter cobertura total do bate-bola. Né? O bate-bola fará a cobertura total desse evento. Vou mandar um abraço para o palmeirense e para o corintiano. O palmeirense é meu amigo José Gerardo, torcedor do Palmeiras, e para o corintiano, rapaz, é o meu amigo Cristiano Carneiro. Um abraço para o Cristiano que é torcedor do Ceará Esporte Clube e também torcedor do Corinthians. O Corinthians que tem um jogo muito difícil no próximo domingo no Maracanã contra o Flamengo. Mandar um abraço em Córrego das Almas, Juan, para o Ivano Sérgio. Ivano Sérgio está dizendo que domingo o Vitória Master vai jogar lá em Gado Bravo. Tá aí a informação aí do meu amigo Ivano Sérgio, lá no Córrego das Almas, Juan, que tem um torneio de penalidades, acho que é do Nacélio, acontece justamente no mesmo dia do bolão aqui do Novinho, vai ter esse torneio lá no Córrego das Almas. Mandar um abraço para os nossos amigos que curtem o bate-bola lá no Córrego das Almas. Pois é, Juan, então, esse torneio, né, de penalidades, esse bolão que acontece lá, aliás, aqui no Bar Beba Legal, a Comadre Conceição está lembrando que ela também é palmeirense. Ela é palmeirense, a galera aí brincaram aí, né, que o Fortaleza iria passar pelo Palmeiras, mas me parece que não é o que vai acontecer, né? O Palmeiras goleou 3-0 no primeiro jogo. Vai acontecer também no Bar Beba Legal, dia 2 de julho, né? O bolão do Novinho é dia 18 de junho. Dia 2 de julho vai acontecer o primeiro
torneio de pênalti Master, aqui no Barro Preto. É dia 2 de julho, um domingo, o campeão R$ 300, o vice-colocado R$ 200, o terceiro colocado R$ 100, o quarto colocado R$ 100, só veteranos a partir de 35 anos. Vamos tirar a garotada nova do meio, a garotada que tem muito vigor para bater penalidades. A gente vai dar vez os veteranos. Vamos ver se a gente reúne uma galera boa aí para esse evento, como eu falei, repito, dia 2 de julho, a partir de 35 anos, João. Lembrando que o goleiro só pode ser goleiro, o goleiro pode ser goleiro novo. Agora o batedor tem que ter 35 anos ou mais. Só lembrando, caso esse jogador, esse veterano, sinta, não consiga bater os pênaltis, infelizmente ele será eliminado se o goleiro for novo, porque se o goleiro novo for bater, acaba desequilibrando a disputa. É isso, Juan? É isso. Falar em torneio, né? Vem aí, torneio de pênalti, vem aí o primeiro torneio lá no Mercadinho Lagoa. Esse só é em outubro, Juan, só em outubro, dia 29 de outubro. Esse grande torneio, a organização é da família Paulo, lá a premiação é R$ 4.000, R$ 2.000, só para o primeiro colocado. Lembrando que um dia antes tem o torneio feminino. Quando tiver mais próximo, a gente dá mais detalhes sobre esse grande torneio, esse grande evento lá na Lagoa do Serrote. Ainda falando de futebol amador, a gente vai falar agora da Copa da Arena Jurimal, a organização é do Kleber Carneiro e também da Kelly. Vai acontecer essa competição, lembrando que as inscrições já estão abertas. As inscrições, quem quiser inscrever a sua equipe, pode escrever e depois o Kleber, Juan, vai atualizar, vai mandar para a gente a tabela para que a gente possa estar divulgando essa competição. Até a gente avisa os nossos amigos, né, quem tiver a sua competição, tiver o seu torneio, quiser, a galera do bate-bola divulga. E aqui é no 0800, aqui ninguém faz, e a gente não quer fazer vida aqui nas redes sociais, não. Aqui a gente faz apenas um hobby, né, Juan? Falar de futebol, daquilo que a gente gosta, a gente divulga com o maior carinho, a gente fala de futebol sem interesse nenhum. Então, os amigos que quiserem que a gente divulgue, a gente faz a divulgação com certeza, tá certo? Então, mandar um abraço para toda a galera do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, o presidente, o Dedé, né, meu amigo Dedé, curte o bate-bola, ele não curte ao vivo, primeiro que ele está na escola, né, mas ele curte no YouTube, quando a gente coloca no YouTube, ele curte. Um abraço para o Dedé, um abraço mais uma vez para a Conceição, né, que é torcedor símbolo do Cruzeiro, o Tigerardo, também é torcedor símbolo, um abraço para ele, para a Lidiane, um abraço também para o compadre Elvis, todos os jogadores, os torcedores do Cruzeirão da Massa, aqueles que curtem o bate-bola, a gente abraça, tá certo? Então, futebol amador passado a limpo, vamos falar de Copa do Brasil, a Copa Milionária do Brasil, né? Vamos falar agora de futebol profissional, começando com a Copa do Brasil, que a gente teve os jogos de ida nesse meio de semana, foram bons jogos, né? Alguns times conseguiram já abrir uma certa vantagem, estou falando do Palmeiras, estou falando do Atlético Mineiro, outros times empataram, mas o fato é que a disputa está aberta, tudo vai se resolver nos jogos de volta. E o Juan vai atualizar os jogos de ida da Copa Milionária do Brasil. E no dia 16, o único jogo do 16, o Fluminense foi amassado pelo Flamengo, mas acabou vencendo de certa forma, 0-0, um jogador a menos. O Palmeiras não tomou conhecimento do Fortaleza, fez 3-0 do Leão do Pici, o Santos 0-0 com a equipe do Bahia, o Grêmio 1-1 com o Cruzeiro, 2 golaços, um do Luiz Soares e outro do... esqueci o nome do bichinho, do Bruno. O Sport, na Ilha do Retiro, estava 100% de aproveitamento, acabou perdendo por São Paulo de 2-0, primeira derrota desde setembro do ano passado. O América Mineiro ganhou de 2-0 no Internacional, a América estava em má fase, e o destino do Mano, treinador do Internacional, vai ser decidido no próximo jogo contra o Grêmio, o Grenal. O Atlético Paranaense está abusando da expressão time da virada, estava perdendo de 2-0, virou de 3-2 para cima no Botafogo, e o Atlético Mineiro, diferente do Flamengo, amassou, mas conseguiu aproveitar as oportunidades, fez 2-0 na equipe do Corinthians. Então, esses foram os jogos de ida da Copa do Brasil, Copa Milionária do Brasil, foram os jogos de ida, e os jogos de volta acontecem na próxima, aliás,
Passa esse meio de semana, né, Juan? Tem a Libertadores nesse meio de semana. Primeira rodada do Brasileiro, já a gente vai falar do Brasileirão. Depois da rodada do Brasileiro, a gente vai ter Libertadores. Aí tem mais um final de semana, depois são jogos de volta. No finalzinho do mês de maio e início do mês de junho, a gente vai ter o jogo de volta e vamos ver quem se classifica para as quartas de final da Copa Milionária do Brasil. Agora vamos falar de Série B. A Série B que tem rodada hoje, né? A Série B que tem o G4, Juan. O G4, o Vitória, já o Vitória entra em campo. O Vitória é o primeiro, o Criciúma é o segundo, o Atlético Goianiense é o terceiro, o Guarani é o quarto. Na zona da degola, a gente tem a Ponte Preta, Tombense, o Juventude e a equipe do ABC. Vou mandar um abraço em Sobral pro Fabinho, para Eloá e também para Samara, curtindo o bate-bola, o Fabinho, que é torcedor do Santos, né? O Santos que desperdiçou uma chance de abrir vantagem contra a equipe do Bahia, foi 0-0, e agora tudo vai ser definido no jogo de volta na Fonte Nova, e o Juan vai falar da sétima rodada do Brasileirão Série B. No dia 19, o Mirassol com o Vitória que perdeu 100% contra o Atlético Goianiense, e o único time com 100% agora é o Sport, só que está com 4 jogos, né? O Tombense com Londrina também no dia 19, o Atlético Goianiense com Avaí no dia 20, Sport com Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano com Novo Horizontino, Sampaio Corrêa com ABC, dia 21, que tem a maior parte dos jogos, Juventude, a Chapecoense com Juventude, Criciúma com Ceará, Ponte Preta com o Guarani e o CRB com o Vila Nova. A Série B do futebol brasileiro, como eu falei, repito, o Ceará Esporte Clube, né, Juan, vai jogar fora de casa. Então, o Ceará tem 2 jogos fora de casa. Antes, Juan, mandou um abraço. É um jogo difícil porque o Criciúma está no G4. O Criciúma está no G4, né? Desde o início o Criciúma está ali no G4, então jogo difícil para o Ceará Esporte Clube, o Criciúma, que é o segundo colocado, em 6 jogos, 14 pontos, significa dizer que ganhou 4, empatou 2, está invicta ainda a equipe do Criciúma. Vou mandar um abraço para a tia Sandra aqui no Barro Verde curtindo bate-bola. Um abraço para o Timanel, também para a Letícia e para o Eliseu. O Eliseu, que é torcedor do Real Madrid, ainda não está acreditando aquilo que aconteceu, né? Aquele massacre do City, né? O City no bom momento, mas a gente não achava que ia ganhar do jeito que ganhou. Certo, Mozinho? Então, o Juan atualizou a primeira rodada, aliás, a sétima rodada da Série B. Agora a Série A, Juan. Série A, a gente vai ter muitos jogos, aliás, rodada completa, né? Mas muitos jogos nesse sábado, 7 jogos, e o Juan vai falar de destaque, Juan, para o jogo de domingo, né? O clássico das multidões, as 2 maiores torcidas, frente a frente, Flamengo e Palmeiras, nesse grande jogo de bola. Lembrando, Juan, que o Vanderlei não ganhou ainda pela equipe do Corinthians, e que me desculpe aí os torcedores do Corinthians. A chance de o Corinthians perder domingo é maior do que ganhar. Acredito que o Corinthians vai perder o jogo, e se perder feio, Juan, o Vanderlei cai. Se o Grêmio ganhar do Internacional, cai o Mano, e logo tá aí Mano Menezes na equipe do Corinthians. É isso que eu estou prevendo para os próximos dias, Juan. Então o Juan vai falar. E se ganhar, todo mundo ele cobrado. Juan, lembrando que o Botafogo ainda é líder, dessa competição, da primeira divisão, né? Mesmo perdendo para o Goiás, o Palmeiras está ali na segunda colocação, o Fluminense em terceiro e o Cruzeiro em quarto. Lá na zona da degola está o Corinthians, né, abrindo a zona de rebaixamento, o Cuiabá, a equipe do Coxa e o América, que ainda não ganhou de ninguém. Lembrando que o Coxa e o América ainda não ganharam na competição, e o Juan vai atualizar todos os jogos da sétima rodada da Série A do futebol brasileiro. Aí Goiás, Botafogo e Fluminense, São Paulo e Vasco, Bragantino e Atlético Paranaense, Coritiba e Atlético Mineiro, América e Fortaleza, Santos e Palmeiras, Flamengo e Corinthians, Grêmio, Internacional, Cruzeiro e Cuiabá já se foi o sexto da competição. Sim, já foi o sexto da competição. E o Juan, o que você acha desses principais jogos, Juan? Principalmente do jogo Flamengo e Corinthians e o Grenal. Eu acho que serão grandes jogos, inclusive. Inclusive ainda tem o Santos e Palmeiras e o
O outro clássico lá que É, disse. tem Juan, a rodada completa, né? Esse jogo do Palmeiras contra o Santos acontece amanhã à noite. Amanhã, 7 da noite, o Santos recebe o Palmeiras, tá certo? Então, mais uma vez, a gente abraça os nossos amigos que curtem o bate-bola na página do bate-bola e também no YouTube, o nosso programa que acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e o canal UC de Futebol, o canal do Juan. Mandar um abraço mais uma vez para a Comadre Conceição, o Fabinho, para a tia Sandra, toda a galera boa que curte o bate-bola, Juan. E agora vamos falar de Série C do futebol brasileiro. A Série C que tem o São Bernardo, né, na liderança, o segundo é o Confiança, o Ipiranga é o terceiro, o Botafogo da Paraíba é o quarto, o Amazonas é o quinto, o Brusque é o sexto, Manaus é o sétimo e o Povo dos Alegres é o oitavo. Lá na zona da degola, a gente tem o Altos do Piauí, é o primeiro na zona de rebaixamento, o América, o Amor Mecão, o Volta Redonda e o Clube do Remo. E a próxima rodada acontece já nesse final de semana, dia 20, também conhecido como amanhã, Juan. São Bernardo e Confiança é o líder contra o vice-líder. Altos contra Ipiranga, Figueirense, Aparecidense, CSA e Brusque. Botafogo da Paraíba e Pouso Alegre, Amazonas e Operário, Paysandu e Manaus, Volta Redonda e América de Natal, São José e Remo, Náutico e Floresta. Inclusive, o Náutico teve um caso muito inusitado esses dias. É o Náutico que me parece, o cara fez um gol, aliás, se esforçou demais para fazer o gol contra, né? Não conseguiu da primeira vez, mas da segunda conseguiu. Juan, nesse final de divulgando aqui porque é o caso inusitado, a gente pode deixar. É sim, o Juan, nesse final de semana também tem a Série D, muitos jogos, sua rodada completa, nesse sábado, Nova Iguaçu e Santo André, o Ceilândia recebe o Ariquemes, o Real Noroeste recebe o Vitória, o São Joséense contra o Ercílio Luz, Cascavel e Maringá, Falcão e Sergipe, Iguatu e a equipe do Pacajus, né, clássico cearense na Série D, a gente vai ter o Interporto, quase, Interporto, deu certo, contra o Brasiliense, e o Nacional do Amazonas recebe o Princesa de Solimões, o Juan da sequência, os jogos desse sábado. Desse sábado ainda, União Rondonópolis contra o Operário de Governador Valadares, o Anápolis contra o Iporá, tem clássico Ararapiquense, acredito eu, o Asa contra o Cruzeiro, o Bahia de Feira contra o Retrô Cordino, com o Maranhão, Ferroviário Internacional de Limeira, o clássico de São Paulo, o 15 de Piracicaba com o Crack, a Portuguesa do Rio com o Resende, o Camboriú com o Concórdia. Domingo, dia 21, o Águia de Marabá recebe o Humaitá, o Aimoré com Caxias, Cuiabá e Atlético Cearense. Temos mais um jogo cearense aqui, o Globo com o Potiguar, Jacuipense e Alagoinhas, Nacional de Patos com o Souza, Santa Cruz com o Campinense, Ferroviário e Tocantinópolis, Operário do Mato Grosso do Sul com a Patrocinense, Parnaíba com o Fluminense do Piauí, São Raimundo com o Trem, Novo Hamburgo com o Brasil de Pelotas e o São Francisco Futebol Clube com a Tuna Luso. Na Copa Verde teve jogo de ida. E a Série D passada ali foi a Copa Verde, né? Tá tendo as decisões, já teve a final da Copa do Nordeste, onde o Ceará Sporting Clube foi o grande campeão, batendo o Sport na Ilha do Retiro nos pênaltis, e a Copa Verde, né? Marcaram a data e teve o jogo de ida, e o Juan vai atualizar como foi Paysandu e Goiás. Paysandu 0, Goiás 2. Jogo de volta no dia 31 de maio, lá na Serra. A gente teve também, Juan, no Campeonato Paraense, ainda está acontecendo, no futebol paraense, mesmo o Paysandu envolvido na final da Copa Verde, a gente teve o jogo de ida da grande final ontem. O Paysandu, ele não está na final, ele está disputando o terceiro colocado, a terceira colocação, para ver quem foi para a Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 1-1 com o Cametá, e a final foi ontem, Juan, do Mangueirão. Lembrando que os dois jogos são no Mangueirão. Ontem o mando era da equipe do Águia, viu, Juan? Qual foi o resultado? 1-0 para o Águia em cima do Remo. Essa pode ser a primeira
a primeira vez que um time que não seja Paysandu e Remo ganhe desde 1900 e algum. Lá no Pará é muito polarizado, né? Só o Remo e o Paysandu. A Tunaluz já de vez em quando, né? a Tunaluz também já ganhou alguns títulos. A Tunaluz é o Paysandu, o próprio Castanhal. A Tunaluz é uma espécie de ferroviário de lá, né? De vez em quando, faz muito tempo, mas de vez em quando ela beliscava um título, mas o forte lá mesmo é o Remo e o Paysandu, a dupla repar. Aí, Juan, no dia 24 tem a disputa do terceiro lugar, o jogo de volta, o Paysandu recebe o Cametá no Mangueirão, e a final, Juan? Remo e Águia de Marabá, um dia depois. Teve também, Juan, os times estão sendo os campeões, né, pipocando pelo Brasil. Foi a vez do Futebol Potiguar, onde teve o primeiro jogo, o América ganhou da equipe do ABC 1-0. A gente teve nessa quarta-feira o jogo de volta, foi 0-0, e o Mecão se sagrou-se campeão Potiguar, a equipe do América. Lembrando que nos dois jogos, o América teve um jogador expulso. E destacar aqui o Campeonato Potiguar, muito em função do ABC, porque sabe o título que o ABC tem? O ABC tem 56 títulos de um só campeonato no mundo, coisa que o Rangers tem 55 de campeonato escocês, o ABC tem 56 de campeonato Potiguar, que faz do ABC o maior campeão de um só campeonato de todos os tempos. O ABC é o maior campeão do Brasil, né? O time que mais ganhou títulos estadual é a equipe do ABC. A gente passou a limpo no futebol brasileiro, vamos falar agora do futebol europeu, dando destaque para a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, onde o Real Madrid tinha recebido, as 2 semanas atrás, a equipe do City, empatou em 1-1, e a Inter, né, tinha ganho do Milan 2-0, e a gente teve os jogos de volta nessa quarta e nessa terça-feira. A Inter 1-0 no Milan, e outro eu vou deixar você comentar. 4-0 para o City, né, fora o Bayern. O City que vinha jogando muita bola, vem jogando muita bola, está na final da Copa da Inglaterra, está a uma vitória de ser campeão. Cada 5 campeonatos ingleses, o City ganha 4. Da Premier League, faltam uma vitória, 3 jogos. Se ganhar um jogo, já é campeão da Premier League, está na final, na finalíssima, contra a equipe da Inter de Milão, num jogão de bola. Eu vou comentar aqui o que o narrador falou. Na próximo jogo do City é uma final. Só sei que numa data aí é a final contra o Manchester United na Copa da Inglaterra, e depois o jogo contra a Inter na final da Champions League, que certamente se sagrará campeão, porque eu digo que a Inter não tem muita. A Inter que está uma defesa muito boa, né? Mas acredito que não segura a equipe do City. O City, dia 10 de junho, vai ser a grande final da Champions League. E com certeza vai ser um jogo de bola. Se eu tivesse um dinheirinho para apostar, eu apostaria no City. Mas a defesa da Inter de Milão é muito boa. E com certeza vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogão de bola. Vamos mandar um abraço. Eu arrisco dizer que se o City não ganhar essa Champions League, ele não ganha. Vamos mandar um abraço antes de falar da Liga Europa, né? A Liga Europa que o Sevilha, rapaz, passou pela minha Juventus. Mandar um abraço, rapaz, para a galera do Esporte da Vale de Groaíras. Mandar um abraço para eles. Eu também, sempre que posso, curto lá o programa deles. Muito bom o programa. Acontece à noite, diário, né? O programa dele é diário. O nosso acontece às segundas e sextas-feiras, às 19 horas. Mas o programa lá da Esporte do Vale de Groaíras acontece diariamente. Então, um abraço para toda a galera que faz a Esporte do Vale de Groaíras. Muito obrigado aí por curtir um pouquinho aí o bate-bola. É isso, Juan? O Sevilha está semelhante ao Ituano, né? Ambos ferraram com a nossa família 2 vezes. Rapaz, o Ituano que bateu demais no Ceará Esporte Clube nesse início de ano, e o Sevilha, né? Bateu no Corinthians também, já o Sevilha bateu no Manchester United, na Juventus. A 8ª final de Europa League, 7 títulos, vai em busca do 8º contra a equipe da Roma. Sim, lembrando, Juan, que a Roma já havia ganho o primeiro jogo do Leverkusen 1-0. Havia empatado. Não,
Não, tinha sido 1-0, tinha né, sido Juan? 1-0, tinha sido 1-0. E a Juventus estava perdendo para o Sevilha em casa, empatou no finalzinho do jogo. E ontem a gente teve os jogos de volta, Juan. Leverkusen 0, Roma 0, Sevilha 1, Juventus 1. E eu confiava muito que a Juventus e o Leverkusen iam para essa final. Primeiro porque o Leverkusen está com o time ajeitadinho e a Juventus é a Juventus, né? Mas acabou que pintou tudo errado. Na prorrogação, a Juventus acabou tomando um gol, né? E a equipe do Sevilha, mais uma vez, está na final, fizeram uma festa muito grande, Juan. Mandar um abraço aqui no Barro Preto para a Lidiane, curtindo bate-bola, para o Tio Gerardo, o Igor de Mel deve estar também por lá, um abraço para ele, o Igor de Mel, que é torcedor de São Paulo, um abraço para o Heraldo, para todos de casa, né? Para a vovó, para a tia Maria, todo mundo curtindo o bate-bola. É isso, Juan? Juan, vamos falar agora da Conference League. Ah, não, só a final, né? A final, só atualizar a final da Europa. Sevilha e Roma. Também tem Conference League. A Conference League, Juan, a Inter, aliás, a Fiorentina tinha perdido de 2-1 para o Basel em casa de virada. Ela né? foi lá e bateu no pobre Basel, o time carismático da Suíça. E o West Ham tinha ganho de 2-1 do AZ e o Juan vai atualizar os jogos de ontem. O Basel perdeu de 2-1 para a Fiorentina. A Fiorentina foi lá e ganhou nos pênaltis. Na prorrogação, fez mais um gol na prorrogação. E o AZ já tinha perdido o primeiro jogo para o West Ham fora de casa e tomou um gol no finalzinho que matou. Juan, só lembrando, Juan, que a gente tem o ressurgimento do futebol italiano, né, Juan? A gente tem a Inter de Milão na final da Champions League e agora a gente tem a Roma, né? A Roma na final. Que já foi campeã da Conference League ano passado, né? Primeira Conference League. Só atualiza aí, João, os italianos nas finais. Italianos nas finais, como já foi mencionado aqui, a Inter na final da Champions League, a Roma na final da Europa League e a Fiorentina na final da Conference League, ambos com chance de levantar a taça. Acho que tem menos chance aí. É a Inter de Milão. É a Inter porque está jogando contra o melhor time em atividade no mundo. Né? E a final, Juan, dia 7. Dia 7 tem a final da Conference League, a Fiorentina contra a equipe do West Ham. Lembrando que as 3 finais são em jogo único. Rapaz, palpitão, eu acho que a Fiorentina leva, acredito que o Sevilha leva, e não dá para fugir, não dá para apostar diferente, a não ser o City, pela primeira vez, vai se sagrar campeão da Champions League. Lembrando que a gente já falava isso quando foi a final com o Chelsea há 2 anos atrás, né? E acabou o Chelsea ganhando 2-0. É que eu vou de West Ham, na Europa League eu vou de Sevilha e lá na Champions League eu vou de Manchester City. E acho que são times bem mais ajeitados e que podem levantar essa taça. Ô Juan, ainda falando de futebol europeu, a gente pode ter campeão em Portugal. O Benfica tem 4 pontos à frente do Porto e se ganhar o próximo jogo, é o clássico lá com o Sport, se ele ganhar, aliás, tem 2 jogos, se ganhar um é campeão, mas se ganhar o clássico do Porto, já é campeão nessa rodada, e o Juan vai atualizar os jogos, lembrando que lá pode ter grito de campeão nesse final de semana, Juan. Alguns dos principais jogos lá em Portugal. Boa Vista e Braga, Famalicão e Porto, e o Sport com o Benfica. Clássico, né? O clássico aí da equipe do Benfica, os encarnados jogando fora de casa. Se vencer, vão comemorar mais um título lá em Portugal. Plena Ilha da Madeira. Pode ter campeão também, Juan, da Bundesliga, né? Bundesliga pode ter campeão. Lembrando, Juan, isso me deixa um pouquinho. O Dortmund tem 1 ponto atrás do Bayern de Munique. Se o Dortmund perder e o Bayern ganhar, então a brincadeira já acaba. Nesse final de semana, o Juan vai atualizar todos os jogos da Bundesliga, lembrando que tem muitas disputas no meio da tabela e também lá na zona da degola. Na rodada 33, o Freiburg com o Wolfsburg, o Hoffenheim com o Union Berlin, o Hertha com o Bochum, jogo que pode rebaixar um dos dois. Não. Tem um esquema muito complexo. Se o Schalke vencer o Frankfurt, empurra o Bochum para a zona de rebaixamento, mas se o Bochum ganhar, além de ficar mais longe do Schalke, rebaixa o Hertha para a segunda divisão, então 1 a menos. O Bremen com o Cologne, o Bayern de Munique com o Leipzig,
boa chance pro Dortmund assumir essa liderança, mas com o Stuttgart, o Augsburg com o Dortmund, o Leverkusen com o Mönchengladbach. Nós vamos salvar o Chacão. É o Chalcão, vai sim, vai escapar sim. Juan pode ter grito de campeão também lá na França, né? O PSG só ganha campeonato francês. E se ele ganhar, aliás, faltam 3 rodadas ainda, mas se ele ganhar nesse final de semana, vai ficar faltando 6 pontos de disputa. Ele já tem 6, né, à frente. Então ele pode ser campeão nesse final de semana, caso vença o jogo dele. O Juan vai falar os principais jogos lá na França. Hoje mais cedo, o Lyon venceu o Mônaco 3-1. O Nantes amanhã. O Lille com o Marseille amanhã. Aí, o Al-Shehri com o PSG dia 21. Lembrando, se o PSG ganhar fora de PSG, né, que tem tropeçado muito, então não é certeza de nada, pode deixar mais para frente, lembrando que está terminando as principais competições lá na Europa, Juan. Vamos falar agora de La Liga, Juan. La Liga que tem já o Real Madrid. O Real Madrid está só cumprindo tabela. Tem, né? Tudo para pintar grande time exótico nessa Champions League. O Real Madrid, o Real Madrid só cumprindo tabela, não tem chance nenhuma mais de ser campeão lá porque o Barcelona já foi. Praticamente treinos. O Barcelona já foi campeão na última rodada. Agora só tem algumas disputas ali para as ligas europeias e também, Juan, na zona de rebaixamento, o Juan vai atualizar os principais jogos de La Liga. O homem está de volta. Antes, Juan, mandar um abraço para o meu amigo Ademir Pelarim, rapaz. O Palmeiras dele que está já nas quartas de final. Quase nas quartas de final. O Palmeiras é o melhor time, né? No momento, o melhor time da América do Sul. Acredito que não vá ser goleado pela equipe do Fortaleza. O Fortaleza tem um grande poder de fogo, principalmente jogando na Arena Castelão, mas 3-0 é um placar de respeito, não é isso, Juan? Exatamente. Cádiz com Valladolid, Girona com o Villarreal, Atlético de Bilbao e Celta de Vigo, Almeria e Mallorca, Getafe, Elche, Barcelona e Real Sociedad, Vallecano Espanhol, Atlético de Madrid, e Osasuna, Valência e Real Madrid, Sevilha e Betis. Tanto aí, La Liga, que já foi definido, o Barcelona, grande campeão, ressurgimento do Barcelona, o Barcelona que vem muito mal, principalmente nas competições europeias, e foi campeão esse ano, né, Juan? É isso. Agora vamos falar, Juan, lá na Itália também. O Napoli já é campeão há muito tempo, mas ainda tem briga pela vaga na Champions League. É o Milan, né? O Milan que pode ficar fora da Champions League, ele está lutando ali contra a equipe da Lazio, 4 pontos atrás, Juan. Está muito difícil a situação do Milan para voltar à Liga dos Campeões no próximo ano, ele que foi derrotado na semifinal pelo seu arquival lá na... E além disso, a Dortmund aqui foi perder para o Spezia por 2-0 casa, se não me engano. Não, foi fora de casa. E aí complicou a situação também no campeonato local. Ou seja, já era para ele estar quase garantido, né? Era para estar quase garantido, mas desperdiçou muitos pontos a equipe do Milan. Mandar um abraço para o Ednatan Santos, ele que é promovente do torneio do bolão, né, Juan? Bolão, dia 18 de junho, no Babeba Legal. A gente já divulgou aqui no início do programa. Mandar um abraço para o Novinho, gente da melhor qualidade. Ele que vai promover esse torneio. Aliás, não é torneio, viu, Juan? É bolão. Bolão vai dar a premiação R$500 para o grande campeão. A gente já divulgou aqui. A gente vai sempre ficar divulgando nos nossos programas. Não é isso, Juan? É isso. Agora vamos falar, o Juan vai atualizar todos os jogos da bota da 36ª rodada, não é isso, Juan? 36ª. Sassuolo com o Monza, Cremonese com Bolonha, Atalanta e Verona, Milan e Sampdoria, Lecce e Spezia, Torino e Fiorentina, Napoli e Inter, Udinese e Lazio, Roma e Salernitana, Empoli e Juventus. É a Juventus, né? E lembrando só de detalhe aqui que hoje teve o encerramento da segunda divisão da Itália, subiram o Frosinone e a equipe do Genoa para ascender
a primeira divisão de 2024 e nos playoffs ainda tem muitos times e só um vai sair vitorioso, vai ascender à primeira divisão. Ô Juan, a Premier League, como foi falado no início, né, o City está uma vitória, tem um jogo a menos, lá está faltando 2 rodadas, mas para o City está faltando 2, então 3. Caso o City ganhe um jogo, é o grande campeão. Lembrando que teve um jogo atrasado, Juan, o Newcastle ganhou 4-1 da equipe do Brighton. Lá, o City é o grande campeão da Premier League, né? Porque o City não vai perder 3 jogos. Se empatar os 3 é campeão, se ganhar um é campeão. Então aqui a gente já crava, o City é campeão da Premier League esse ano e tem rodada completa, Juan, nesse final de semana. Tottenham e Brentford, Bournemouth, Manchester United, Fulham, Crystal Palace, Liverpool e Aston Villa, Wolverhampton e Everton, Nottingham e Arsenal, West Ham e Leeds, Brighton e Southampton, Manchester City, Chelsea, Newcastle e Leicester. E já que o City é campeão, o que falta para a gente sacramentar a tabela dessa Premier League? O Chelsea, rapaz, que não ganha mais de absolutamente ninguém e vai participar do jogo da festa, né? O City vai, com certeza, ganhar esse jogo, comemorar logo em casa, né? Não vai deixar para depois, não. A equipe do City, muito bem treinada pelo Pep Guardiola. O Guardiola, no jogo com o Real Madrid, no primeiro jogo, não fez nenhuma substituição. Se fosse o treinador, todo mundo malhava. Mas como é o Guardiola, ele pode fazer o que quiser, a galera fica pagando pau pro Guardiola. A única vez que isso não aconteceu foi quando o Haaland tinha feito 5 gols. Não teve como não xingar o Guardiola. Porque naquele jogo ele podia bater o recorde, né? Recorde que era do... Pelo menos para tirar o Luiz Adriano. O Luiz Adriano e o Messi, né? E agora ele igualou e de forma bem deselegante ele acabou tirando o Haaland naquele momento. Em Juan, está acontecendo também, Juan, paralelo à Premier League, a Championship, e a gente teve, né? Quem já subiu direto, Juan? Já subiu direto foi o Burnley e o Sheffield United ainda tem a disputa do terceiro que vai subir. O nosso Sunderland acabou caindo. Caso o Sunderland subisse, seria uma recuperação muito grande. A gente agradece demais os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook, também no YouTube, Juan. Lembrando, Juan, que o Sunderland havia ganho o primeiro jogo do Luton por 2-1. O outro jogo do Coventry e o Middlesbrough foi 0-0. E tivemos os jogos de volta, Juan, onde, infelizmente, a equipe do Sunderland foi eliminada. Luton 2, Sunderland 0. E o Middlesbrough perdeu para o Coventry 1-0. 2 times que não ascendem à primeira divisão desde os anos 1900, em que tinham times minimamente bons. No dia 27, Juan, aí tem o jogo do bilhão, né? Lá no Wembley, lotado, para ver quem é o terceiro time a conseguir a vaga na Premier League do próximo ano. Eu sei que não é muito de acompanhar a segunda divisão, mas dá para gravar quem sobe aí. É muito difícil. 2 times bem iguais que estão em mundo. Eles apostam muito nas categorias de base. Eu estava torcendo para o Sunderland voltar, mas o Sunderland infelizmente caiu. Então aí, mas com certeza vai ser um jogão, Juan, porque vale muito dinheiro, tem muito dinheiro envolvido nessa disputa para ver quem vai para a Premier League do próximo ano. Juan, acontecendo também amanhã, inicia a Copa do Mundo Sub-20, né? O Brasil estreia domingo e o Juan vai atualizar, trazer os jogos de abertura. O jogo que acontece, essa competição, Juan, acontece amanhã, a abertura, às 15 horas, o Juan vai trazer rodada completa. Mandar um abraço mais uma vez pro meu amigo Gerardo Filho, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, o meu amigo Ademir Pelarim, mais uma vez também. Um abraço para ele, tá um ótimo final de semana a todos. Para ele também, para ele, para Conceição, para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola. A gente agradece aí o nosso amigo Ademir Pelarim, sempre que pode também curte o bate-bola. Um abraço para ele. Vamos torcer, né? Vamos torcer que o Flamengo dê uma melhorada. Quem sabe nas próximas fases tenha Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Confronto que ainda não aconteceu na Copa do Brasil. E dependendo do sorteio, eles podem se pegar na próxima semana. Então, mais uma vez aí, um abraço para o meu amigo Ademir Pelarim, gente da melhor qualidade. Um abraço para ele. Vamos, Juan. Estados Unidos e Equador, Guatemala e Nova Zelândia, Argentina e Uzbequistão, Ilhas Fiji e Eslováquia.
Isso no sábado, Juan. E domingo, com a estreia do Brasil, Juan vai atualizar os jogos. Um abraço também para a Conceição, para Anísio, para todos de casa Oestim, e tem um outro final de semana, não é isso, Juanzinho? Israel e Colômbia, Nigéria e República Dominicana, Itália e Brasil, Senegal e Japão. E detalhe muito curioso aqui, Inglaterra, Itália, quer dizer, Brasil, Itália, Nigéria e República Dominicana são no mesmo grupo, e hoje o Brasil, a Itália e a Nigéria estavam treinando no mesmo CT, o Brasil no campo, a Nigéria no outro e a Itália no outro, então ficou muito fácil de ver o esquema de jogo do colega de grupo, né? Juan, mais um abraço também, Juan, para a Auricélia Duarte, um abraço para ela. A Auricélia Duarte é mãe de uma aluna minha, Juan, mãe da Rebequinha. Um abraço para ela também, curtindo o bate-bola, do meu amigo Gerardo Filho, para o Ednatan, para o meu amigo Ademir, para a Comadre Conceição, para todos que curtem, para o Fabinho mais uma vez. A gente agradece demais as pessoas que curtem o bate-bola. Tá certo, Juan? Então, na segunda-feira a gente tem mais um jogo. A gente já está chegando no final do bate-bola, né, Juan? Na segunda-feira tem mais jogos da Copa do Mundo Sub-20. França e Coreia do Sul, Inglaterra e Tunísia, Gâmbia e Honduras, Uruguai e Iraque. Você já tinha visto um time que foi campeão de algum torneio não participar do próximo? Acontece, né? Acontece. Mas nesse caso foi muito inusitado, porque a Ucrânia, com uma grande seleção, uma grande base, Senegal e Japão, e detalhe muito curioso aqui, se classificar para essa terra. Tinha sido campeão da última 3-2 na final contra a Coreia do Sul da Copa do Mundo Sub-20, no mesmo grupo, e hoje o Brasil, a Itália e a Nigéria estavam treinando mesmo você foi decidido dentro de campo e não. O Brasil no campo, a Nigéria no outro e a Itália no outro, então ficou muito fácil de a Copa Sub-20, esquema de Copa jogo Sub-20 do colega. vai acontecer na Argentina, né? Mais Argentina. um abraço também, para a Auricélia Duarte, um abraço para ela. A Auricélia Duarte é mãe da uma aluna minha, mãe da Rebequinha. A seleção israelense. O Brasil no campo, a Nigéria não participar dessa Copa do Mundo. Mãe da uma aluna. Ô, Juanzinho, já chegando no final do programa, vamos finalizar do Cruzeiro. O Cruzeiro já chega no Cruzeiro, que empatou com o Grêmio. Mais uma vez, a gente agradece aos nossos amigos que curtem o bate-bola, e a gente vai acompanhar toda a rodada da Série A do futebol brasileiro, a Série B, e se Deus quiser, na próxima segunda-feira, a gente vai trazer o resumão, tudo que aconteceu no final de semana. Então, um abraço, até a próxima segunda-feira, com mais um programa Bate-Bola, Juan. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados em Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.